Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 23 de dezembro, agora na Espanha, 10 horas e 3 minutos no Brasil, 6 e 3 da manhã. Gente, aqui no 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, a BTC já desenhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o oitavo corpo real vendedor. Nitidamente, esse ímpeto vendedor está se esgotando, os fundos agora estão se revelando ascendentes. No diário, agora eu saí dos 6 horas, eu tô no diário, depois dessa dupla garfada na base dessa canaleta virtual de alta, vocês podem esperar uma pernada que vai levar a BTC para pelo menos 120 mil dólares. Depois da eleição do Donald Trump, a gente experimentou a primeira grande corretiva, que ficou em torno de 15%. Eu vou ser bem sincero com os senhores. Embora eu acredite que o mercado já tenha desenhado o fundo dessa corretiva, eu também não acredito que a gente vai ver um movimento de uma nova máxima de todos os tempos até 31 de dezembro. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu acho que isso vai rolar nos primeiros dias de janeiro. Até porque os grandes players do Wall Street, aqueles que injetam grana pesada no ETF de BTC no mercado à vista, a maioria está de férias também. E eles só vão voltar nos primeiros dias de janeiro. Qualquer entrada importante provavelmente só vai acontecer depois das festas de fim de ano. Ao mesmo tempo, isso também daria um tempo livre para a gente das telas. Eu, particularmente, não consigo ficar sem olhar os gráficos e a minha carteira por muito tempo. Mas, enfim, eu acho que a gente vai iniciar uma subida paulatina até o final do ano em direção a algo próximo desses cumes aqui. O último topo ficou em 108 mil, bateu 108.353 aqui no par BTC USDT da Binance. É possível que a gente avance para cima da mediana do canal de Keltner, que está lá próximo de 100 mil dólares. Mas enfim, aqui no semanal a gente abriu o candle dessa semana, cujo desenho começou na virada da VWAP de ontem para hoje. Abriu um corpo real vendedor, está formando um belo fundo ascendente em relação ao fundo da semana passada, que ficou em 92.232. É muito provável que isso aqui evolua para uma cunha aqui no semanal. E lá no começo da primeira semana de janeiro, isso aqui exploda em direção a 120, 130 mil dólares. Agora, o gráfico mais interessante é o gráfico das altcoins de baixa capitalização, ou seja, o Others é a totalidade do market cap do mundo cripto, com exclusão do top 10. É o que interessa pra gente, que está basicamente exposto a altcoins. Gente, isso aqui claramente está se revelando uma bela onda 2. Se a onda 1 teve essa dimensão e a onda 2 tá rolando, desenhando fundos ascendentes, a gente pode acreditar que a onda 3 vai injetar algo em torno de 700 bilhões de dólares no market cap das altcoins de baixa capitalização. Imaginem o que isso vai fazer com o market cap de uma Avax, de uma Atom, de uma Near. Gente, quem não sabe o que comprar, nem como diversificar o próprio capital, basta clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu garimpei, ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 grandes categorias. As super large caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é insignificante, mas facilmente vocês vão fazer 1 vezes 4, 1 vezes 5, talvez até 1 vezes 6 nas super large caps. A segunda subclassificação são as middle caps, onde o market cap é um pouco menor, o risco é um pouco mais alto, não é um risco tão mais alto assim em relação às super large caps, mas facilmente vocês vão fazer 1 vezes 20 nas middle caps. E por fim, as micro caps e small caps, que ostentam um market cap bem menor, o risco é bem mais alto, mas se qualquer das micro caps explodirem, e algumas já estão fazendo isso, e é muito factível que isso ocorra, facilmente vocês vão fazer 1 vezes 50. Já há microcaps no Gemas entregando vezes 10. Na seara fática, o semicondutor, o chip, né, o Willow,
da Alphabet e Google seria uma ameaça à segurança criptográfica? Para quem não sabe, a Google já colocou em operação o semicondutor quântico, o Willow, que ostenta uma força computacional quântica de 100 qubits. Esses qubits, eles medem a força computacional quântica, eles são exponencialmente mais poderosos que essa capacidade de processamento que a gente possui hoje, nesses nossos, que são medidas em megabytes, terabytes. Esses qubits são exponencialmente mais poderosos que a métrica dos semicondutores tradicionais que a gente conhece hoje, que é um Pentium, um Intel i9, enfim, esses semicondutores com base em 1 e 0, ou passa energia ou não passa energia, que são esses fabricados por uma Intel, por uma AMD, eles possuem uma outra métrica que nem se compara aos qubits da força computacional quântica. Mas hoje, o Willow da Google possui 100 qubits de capacidade em força computacional quântica. Para quebrar uma private key de BTC seriam necessários milhões de qubits. Eu sei que num futuro não tão distante, daqui a 10, 15, talvez 20 anos, a força computacional quântica pode facilmente se aproximar desses milhões de qubits necessários para quebrar uma private key de BTC. Basta, eu já expliquei isso aqui várias vezes em outros vídeos, basta que a rede sofra ou um fork ou um SegWit 4, 5 e os usuários migrem as suas BTCs para uma private key com um código alfanumérico ligeiramente maior e torne o novo public address de um SegWit 4 imune à força computacional quântica. Aí fica aquela discussão. Será que as BTCs atribuídas aos public addresses de Satoshi Nakamoto serão drenadas pela força computacional quântica? Se houver um fork na rede, é só promover as principais mineradoras aprovam um fork na rede, criam uma bifurcação e dão um freeze nesses addresses. Na outra possibilidade, toda essa força computacional quântica vai evoluir a ponto de uma Big Tech dessa ter capacidade de drenar esses public addresses. Gente, tudo isso vai ser discutido pelos grandes players, pelas grandes farms, num futuro não muito distante, talvez daqui a uma década e meia. Mas enfim, não é preciso se preocupar com isso agora. As pessoas estão basicamente se desesperando por absolutamente nada. A força computacional quântica ainda está bem distante de conseguir promover um ataque de força bruta às chaves privadas criptográficas. Isso pode acontecer, provavelmente vai acontecer daqui a uma década e meia, 2. Mas existem várias soluções em mente. Então, se você tem as suas BTCs num Ledger, basta migrar para um address que ostente uma private key com um código alfanumérico maior e pronto, está resolvido o problema. As blockchains de terceira e quarta gerações já são imunes à força computacional quântica. Não há com o que se preocupar. O Willow ele é capaz de resolver cálculos em 5 minutos, que normalmente demoraria milhões de anos com a força computacional tradicional. Ele consegue lidar com um caráter infinitesimal de variáveis, mas esses semicondutores Willow ainda estão bem distantes de quebrar uma private key criptográfica de BTC e de ETH, que seriam a primeira geração de blockchains. Mas enfim, há solução para isso também. E o ano de 2024 nem terminou e os hackers norte-coreanos lideram a drenagem de carteiras, principalmente de grandes cefais. 2,2 bilhões de dólares em ativos criptográficos já foram drenados em 2024. Os alvos preferidos são grandes cefais que usam hot wallets, que são aqueles saques automatizados. Enfim, tem que ter muito cuidado ao deixar ativos criptográficos em cefais. Uma Binance da vida
sofre dezenas, talvez centenas de tentativas de hackeamento por dia. A Binance já foi hackeada, drenaram 7 mil BTCs da Binance em 2018, se eu não me engano, comecinho de 2019, eu acho. Por sorte, a Binance tem um sistema de segurança. Quando os hot wallets são drenados em 20%, a Binance sai do ar. Foi isso que salvou a Binance. Os hackers, eles são muito pacientes, eles são muito espertos. O hackeamento contra a Binance foi muito sofisticado. Eles nem hackearam a Binance em si. Os usuários na Binance, eles podem criar chaves de API para promover transações, trades automatizados por bots. Então, e essas chaves de API nem permitem saques. Basicamente, os hackers norte-coreanos foram lá nas chaves de API geradas pelos usuários da Binance e nem conseguiram as chaves dentro da Binance. Os hackers foram lá na empresa terceirizada que oferece o serviço de negociação automatizada por Bolt, invadiram o servidor da empresa terceirizada, porque a empresa não ostentava uma segurança muito robusta, tiveram acesso às chaves de API, se eu não me engano foi a 3 comas, tiveram acesso às chaves de API, e com as chaves de API, os Bolts criaram transações nos pares de menor liquidez e drenaram com essas transações. Porque quando você cria uma ordem de compra e venda ficando ali num par sem liquidez e ficando ali no primeiro lugar do book de compra e venda, você paulatinamente na segunda, terceira transação você vai drenando as carteiras via trade. Os hackers, eles têm muita paciência. Vocês podem ter certeza que nesse momento em que eu vos falo, os hackers estão inventando alguma M para poder colocar em operação. Os hackers, eles são pacientes, eles vão devagarinho. O que eles fizeram na Binance foi um hackeamento muito sofisticado, pegando as chaves de API numa empresa, num terceiro que custodiava essas chaves, drenaram via pares com baixa liquidez. Ou seja, é um negócio bizarro. O que eles fazem não tem como prever. Eles são muito pacientes, eles agem de maneira muito pausada e é isso que eles fazem. O risco de se manter ativos criptográficos em CeFis é esse. Toda e qualquer CeFi sofre ataques hackers diuturnamente. Só que os hackers são cada vez mais sofisticados e a única maneira segura de manter os seus criptoativos é autocustodiando eles, de preferência num cold wallet. Eu venho repetindo isso diuturnamente aqui no canal. E especialistas discutem agora se a força computacional da AI descentralizada, ou seja, a AI rodando numa força computacional DEX, seria um modismo ou a próxima grande tendência. Os especialistas chegaram à conclusão que a força computacional descentralizada da AI vai seguir o mesmo caminho da força computacional centralizada de uma AWS, de um IOS, que está vendo o tráfego de dados e riquezas migrar paulatinamente para uma força DEX. Esse é o futuro da força computacional. Dividir o poder de uma força centralizada para uma força DEX. A força computacional centralizada vai coexistir com forças computacionais descentralizadas. Essa é a tendência. E se hoje uma NVIDIA vale trilhões de dólares, uma xAI, uma OpenAI, essas grandes forças computacionais centralizadas hoje valem centenas de bilhões de dólares, eles vão conviver com forças computacionais descentralizadas. E se hoje todo o market cap de altcoins ligadas à AI só valem poucos bilhões de dólares, vocês podem ter certeza que parte daqueles trilhões da força computacional em termos de AI centralizada, vocês podem ter certeza que vai migrar para as DEX. Então, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Eu venho alertando os senhoritos que essa migração de fluxo de dados em AI para forças DEX está começando a acontecer. E na seara geopolítica, o mercado asiático acabou vendo um alívio na corretiva.
Os futuros americanos também estão subindo. O índice Nikkei no Japão subindo 1,2, os futuros de S&P 0,4, Nasdaq também subindo. Enfim, parece também que o mundo TradeFi encontrou um platô nessa queda toda. E o Donald Trump não resolveu o problema dele com os republicanos no que se refere ao limite do endividamento. Os republicanos não aceitaram suspender o limite do endividamento, como fizeram com a gestão do Joe Biden. Eles basicamente entregaram só mais um cheque de 5 trilhões pro Trump, mas o Trump quer um cheque em branco, ou seja, quer a suspensão do limite do endividamento. Isso vai ser uma briga boa. Alguns deputados disseram que é inaceitável que uma campanha que tenha pregado responsabilidade fiscal agora... um deputado disse uma coisa muito dura, né? Ele disse que está enojado com um partido que fez campanha, que foi a campanha do Donald Trump, pregando responsabilidade fiscal e agora tem a temeridade de apresentar na Casa do Povo americano, a Câmara, a proposta de gastar de forma ilimitada, pedir um cheque em branco. Gente, é muito provável que quando esses 5 tri terminarem, o Donald Trump tenha problemas na Câmara, mesmo tendo a maioria republicana. Os republicanos não estão tão confortáveis com o fato de ter que entregar um cheque em branco para o Donald Trump. Essa briga do endividamento é uma briga boa, porque a metade do orçamento norte-americano agora é só para pagar os juros da dívida. É muito provável que o Donald Trump apareça com aquele Bitcoin Reserve Act, que é o ato que vai criar uma reserva do Tesouro Nacional norte-americano em BTC logo nos primeiros dias, porque o Donald Trump disse que vai equalizar a dívida norte-americana com o Bitcoin, porque o primeiro país do G7 que basicamente usar o Bitcoin como arma geopolítica vai condenar todo o resto do planeta a financiar o primeiro. É isso que o Donald Trump deve fazer. E o Trump ameaçou designar cartéis de droga mexicanos como organizações terroristas. O Donald Trump disse que é inaceitável que esses cartéis que matam 100 mil americanos por ano não sejam classificados como inimigos de guerra. E ele vai perseguir essa turma como eles nunca imaginaram. Vai usar toda a inteligência do Pentágono, imagens de satélite, enfim, aqueles drones. Tem um drone americano, o Ceifador, aquele que matou aquele general Soleimani lá, iraquiano. O bicho voa a 50 mil pés de altura. O alvo morre sem saber de onde veio. O alvo morre sem saber de onde veio o tiro. O negócio é bizarro. O Trump disse que vai usar o US Ceifador, o drone assassino mais mortal de todos os tempos, para exterminar e jogar pro além as lideranças desses cartéis de droga. Vamos ver como exatamente isso... Gente, esse US Ceifador é brincadeira. Isso aí me mata sem o sujeito saber de onde veio o tiro. Gente, a BTC nitidamente lambeu a base dessa canaleta virtual de alta. Eu tenho para mim que até o dia... Hoje é dia 23 de dezembro. Eu tenho para mim que até o dia 31 de dezembro, talvez a BTC não encontre força para romper o último cume. Mas a gente vai subir de escadinha e vocês vão ver. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Polkadot, Kusama, Avax. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco. Grande abraço.